Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre empresas. Sim, o que a gente tem que olhar sistemicamente para uma empresa quando a gente resolve abrir essa empresa e até mesmo comprar uma empresa que já existe no mercado. O que a gente tem que ficar atento, o que a gente precisa fazer, principalmente com relação ao nosso sistema familiar, né? O que veio lá de trás, o que a nossa família diz que é certo, o que é errado, com relação a emprego, com relação a dinheiro, para que a gente possa compreender o que a gente precisa fazer de diferente e também como fazer diferente para ter sucesso neste processo. E se você se interessa por esse tema, eu te convido para você ficar aqui, para assistir esse vídeo e para compreender melhor, até mesmo para você abrir o seu horizonte e conseguir fazer do seu negócio algo próspero, algo que atenda às suas necessidades, os seus desejos e o seu objetivo profissional na vida. Sim, gente. Então, bora conversar sobre isso. Mas antes de eu seguir com esse assunto, eu convido vocês a se inscrever aqui no canal e também a curtir o vídeo se esse tema realmente mexeu com você. E se você conhece alguém que está neste processo de iniciar uma empresa, de começar a ser empreendedor, por que não encaminhar esse vídeo para essa pessoa para que ela também consiga ter sucesso na sua jornada profissional aí com um novo negócio? Bom, gente, tudo que eu falo aqui para vocês é em vista do que a constelação familiar nos mostra, nos ensina, tá? Bert Hellinger mostrou pra gente o início, né? O que a gente tem que se atentar, como funcionam as constelações, mas na área empresarial, Bert não se focou muito, tá? Quem se focou mais foram outros profissionais, outras pessoas que olharam para isso. Como eu confesso a vocês que adoro esse tema, eu acabei fazendo uma especialização após o meu curso de constelação, após o curso que eu fiz de bonecos para atender online, para atender todo mundo, não só aqui na cidade que eu moro, mas também eu consigo atender de forma online pessoas que moram em cidades longe daqui e também pessoas fora do país. E daí, depois que eu estudei isso, eu acabei fazendo uma especialização na área empresarial, mesmo porque eu trabalhei mais de 10 anos em multinacionais antes de começar a atuar com constelação familiar. Então, eu tenho aí uma bagagem de empresas, uma bagagem na área de planejamento estratégico, na área financeira, que me ajuda muito a atender pessoas que me buscam para compreender mais sobre o seu negócio, sobre as estratégias que precisa montar para conseguir atingir os objetivos individual, né, e também da empresa. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que perceber é como que a nossa família, ela olha para o dinheiro e como ela olha para o trabalho. Por quê? Porque desde criança a gente acaba escutando algumas até crenças limitantes que diz pra gente assim: dinheiro não cai em árvore, ou a gente precisa trabalhar muito para conseguir ter alguma coisa. Então, a gente aprende quando é criança assim: você sabe quanto eu trabalhei para conseguir comprar esse seu brinquedo, para conseguir pagar a sua escola, né? Então, você acaba crescendo com essas mensagens que vão fazendo todo sentido para você durante o tempo que você vive com seus pais, que você tem contato com seus avós, e isso vai deixar com que você acredite que é necessário que você trabalhe muito para ter o mínimo necessário, né? Ou que você precisa ter uma fonte de renda fixa, né? Um salário fixo no mês. Muitas pessoas vêm de famílias onde os pais trabalhavam muito para conseguir pagar as contas do mês e mal sobrava dinheiro para comprar outras coisas, né? E quando comprava, era uma festa, uma alegria, e também você ficava com aquele peso. Muitas crianças, eu escuto isso em atendimento, que muitos adultos hoje, quando crianças, se sentiam até, de certa forma, meio... não, como que eu posso dizer?
não leve para pedir alguma coisa ou pedia sem ter a consciência do que aquilo custava e quando tinha uma resposta, aquilo doía, né? Que era aquela dor de dizer assim: você acha que eu tenho esse dinheiro? Você acha que eu consigo isso? Enfim. E por que que isso afeta os negócios hoje? Porque quando a gente começa algo, né? A gente traz essas crenças com a gente. Então a gente acredita que a gente precisa trabalhar muito para fazer alguma coisa funcionar. E isso não é mentira. Agora a questão é como que a gente faz isso para isso se tornar leve e para que eu não precise olhar para o meu negócio com algo inconsciente, como diz assim, isso aqui não vai dar certo, porque eu não vou ter um dinheiro fixo, né? Como que eu vou saber se eu vou ter esse dinheiro todo no final do mês, né? No meu caso, eu vou até dizer isso para vocês. Eu nasci numa família que já tinha uma empresa. Só que eu sempre escutei o quanto difícil era manter funcionário, o quanto difícil era poder pagar o salário dessas pessoas, porque eu ouvia muito assim: os funcionários não têm ideia do quanto a gente precisa trabalhar e se esforçar para conseguir ter o salário deles no final do mês e poder pagar para essas pessoas, né? E são contas que a gente precisa dar prioridade, e realmente são. Só que daí você acaba pensando assim: nossa, eu vou ter um funcionário, será que eu vou dar conta de pagar? Porque quando vinha feriado, ou até mesmo pegou muitas situações a empresa da minha família de greve, e daí você começa assim: puta, tá tendo greve, eu não vou conseguir trabalhar, então não vou gerar dinheiro na minha empresa, mas no final do mês os meus funcionários vão ter o salário da mesma forma. Então é uma responsabilidade muito grande que eu preciso ter e preciso assumir para ter uma empresa. Então, por muitas vezes, eu optei por não abrir algo ou não seguir com alguma empresa por conta disso, porque eu pensava: nossa, eu vou precisar de funcionário. E como que eu vou pagar esse funcionário? Porque se me acontece alguma coisa no meio do mês, eu não conseguir gerar um valor mínimo para eu pagar essa pessoa, né? Então, isso começa a ser algo muito pesado. Então, muitas pessoas acabam fugindo de ter o seu próprio negócio, mesmo já tendo esse negócio esquematizado na cabeça, tendo esse negócio já bem redondinho no que você acredita que é interessante para você, que você dá conta, né? Então, muitas vezes, você tem essa certeza que você vai dar conta, que isso pode sim ser a sua nova fonte de renda, pode ser sim o seu foco profissional, mas você fica assim: putz. E daí entra a autossabotagem, que é o quê? É melhor eu ficar no quentinho, que o quentinho é eu ser funcionário, eu ter o meu salário lá no final do mês, mesmo que esse salário não traga tudo, a possibilidade de ter tudo que eu quero e de ter o crescimento que eu acredito que eu sou capaz. Então, a gente fica muito, muito, muito vinculado a tudo isso que a gente viveu na infância, com tudo aquilo que a gente traz de coisas que a gente ouviu durante a nossa vida perante os nossos familiares, né? E também, daí vem a segunda parte, que é: tudo bem, eu vou abrir um negócio, eu tomei essa decisão, mas daí você vai lá e conta para algumas pessoas da sua família, e daí muitas vezes, pela crença mesmo, por tudo que as pessoas da sua família vivenciaram, vão falar para você: você tem certeza? Isso, será que vai dar certo? Ai, se eu fosse você, eu não pedia demissão do seu trabalho. Porque, né, melhor pingar do que secar. Outra crença limitante que se escuta muito. É melhor você ter um salário fixo no mês, que você sabe quanto você vai ter e você consegue pagar suas contas, enfim, se planeja para essa quantidade de dinheiro, né? Do que você começar algo e não sabe se você vai ter esse dinheiro, se você não vai, se você no final do mês vai conseguir pagar suas contas ou não. Então, gente, a primeira coisa que eu oriento as pessoas que querem abrir um negócio é: além de você ter certeza do que você vai fazer, como você vai fazer, montar todo um planejamento mesmo, de crescimento, do que você vai atender ou não. E também, gente, montar o perfil da pessoa que você vai atender, porque nenhuma empresa ela consegue atender a todos os clientes, a todo mundo. Você tem que ter um limite, né? Isso é essencial para um negócio, porque quem quer abraçar o mundo, né, no início, não dá muito conta. Então a gente tem que começar sabendo qual é o nosso objetivo, quem são as pessoas que a gente
tá fazendo esse negócio. Então, assim, se você vai vender um produto muito caro, isso é um exemplo. Muito caro no sentido, assim, algo com uma qualidade boa, algo para as pessoas que estão buscando qualidade, que estão buscando produtos de classe A, né? Então, você não vai conseguir atender pessoas de classe B, C, vamos dizer assim, né? Então, se você pegar, você vai vender uma roupa, mas a sua roupa, ela tem uma qualidade agregada muito boa, é uma roupa que vai durar muito tempo, enfim, e que tem um valor agregado nela alto, você já começa a cortar ali o seu cliente, um cliente potencial, mas que não tem esse recurso para pagar. Então, você tem que ter esse planejamento bem especificado antes de começar o seu negócio, para que lá no começo, quando você já estiver montando Instagram, quando você já estiver abrindo a loja, ou enfim, independente do que for, quando você já estiver começando a produzir, você não se perca no meio do caminho e não comece a pensar, putz, mas eu devia estar vendendo também para essa pessoa, porque eu não posso perder cliente de jeito nenhum. E daí você começa a perder o seu foco, né? Se você fizer alguma coisa dessa forma, e você acaba não conseguindo produzir do jeito que você deveria. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar direitinho que produto é esse. E daí, depois disso, você começa a compreender o que é certo para você e o que não é certo para você. E lembre-se, gente, cada um tem um foco. Então, se espelhe em pessoas, né, que sigam a mesma linha que você, né? Você pode até pegar exemplos de concorrentes, mas tente sempre alinhar para o que você quer, para o seu produto, tá? Porque daí, senão você vai se desfocar. E daí você começa a compreender como que a sua família lidou com isso e trabalhe isso, gente. É necessário que vocês trabalhem isso para que no primeiro, segundo mês que vocês tenham algum problema, vocês não se desfoquem, tá? Porque abrir um negócio, nem todo mês é da mesma forma, né? Nem todo mês gera o mesmo valor. Então, estejam preparados para isso. E daí você resolve que vai realmente abrir esse negócio. Siga o que você está imaginando, mas não de forma alguma, gente, pelo amor de Deus. Desconsidere todos os pensamentos da sua família e não ache que isso não vai afetar você, tá? Então, trabalhe isso, compreenda isso. Primeiro, analise todo o seu sistema familiar e vai quebrando esses paradigmas dia a dia. Não que isso você precisa fazer antes de abrir um negócio, mas é interessante que você faça isso sempre. E sempre que acontece alguma coisa, você fala assim: não preciso seguir os passos dos meus pais, dos meus avós. Porque o nosso inconsciente, ele trabalha de uma forma que o nosso racional não acompanha, tá? Então, assim, uma das bases da constelação é que a gente busca o pertencimento à nossa família. Então, inclusive tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal, dá uma olhadinha lá que vocês vão conseguir achar sobre isso. Quando a gente busca esse pertencimento, então, eu posso falar da boca para fora com o meu racional, né, que isso não vai me afetar. Mas eu preciso trabalhar isso no meu inconsciente para que realmente isso não te afete. Por quê? Porque o nosso racional tá olhando lá para frente, tá olhando para a empresa, tá olhando para quais são os seus objetivos. Mas o nosso inconsciente, ele tá sempre buscando o pertencimento. E o pertencimento, ele é um lugar quentinho, né? É um lugar que ninguém quer sair, todo mundo quer pertencer à família. Então, a nossa alma, o nosso inconsciente fica olhando para lá. Daí todo mês você vai acabar falando assim, putz, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que não é melhor eu procurar um emprego? Será que não é melhor eu manter o meu emprego? Né? Se você tá abrindo um negócio ainda com um trabalho fixo, enfim. E daí, esses sentimentos faz com que a empresa acabe não indo para o caminho correto, né? Não indo para o objetivo racional.
Então, trabalhe o inconsciente de vocês. A constelação, ela ajuda muito neste processo, tá? Eu, especificamente, trabalho com a constelação e também trabalho com toda a análise de planejamento, porque eu tenho essa bagagem, né? Porque eu já trabalhei muito tempo com isso, então eu tenho MBA nessa área, então eu consigo ajudar as pessoas que me procuram neste processo todo. Mas nunca esqueça de olhar para toda essa parte inconsciente sua, né? Buscar compreender o que aconteceu na sua família, como a sua família lida com o dinheiro, e muitas vezes eu pego isso em campo, que muitas vezes você até nasceu numa família empreendedora, tudo, e seu negócio não vai porque aconteceu alguma coisa, nem sempre na última geração antes de você, que são dos seus pais ou dos seus avós, mas sim lá atrás, e sua alma está olhando para aquela dor. E qualquer alma que está olhando para uma dor profissional vai fazer com que você não tenha o alcance do seu objetivo da forma que você está imaginando. Então, vale sim você procurar uma constelação, procurar conhecer essa história, porque quando a gente compreende o porquê daquilo, né, fica muito mais fácil a gente lidar, porque a gente tira do inconsciente e traz para o consciente. E quando você tá com uma informação consciente na sua mão, né, fica muito mais fácil de você conseguir quebrar este processo de pertencimento, né? E você vai compreender que não é porque você está fazendo diferente profissionalmente do que os seus pais fizeram, do que os seus avós fizeram, que você vai deixar de pertencer à sua família. Então, gente, busquem com muito amor. Então, se você está aí passando por uma questão de começar uma empresa, ou se está na empresa, mas ela não está indo tão bem quanto você imagina, comece a olhar para a sua família. E isso é válido, gente, para as pessoas que possuem uma empresa, tá? Ou que possuem algo empreendedor, tá? Quando você é um funcionário e você passa por alguns problemas na empresa, aí também você tem uma questão sua, porque você está nessa vaga, nessa cadeira na empresa, porque a sua alma também buscou um pertencimento ali, buscou uma vaga que suprisse a necessidade do seu sistema familiar, e isso vale para qualquer pessoa, tá? Mas você precisa compreender o porquê que isso acontece na sua vida. Agora, você não consegue olhar como funcionário para a empresa como um todo. Você consegue olhar apenas para se você tiver funcionários. Então, você consegue olhar, se você é aí um coordenador, um gerente de uma área, você consegue olhar para a sua área, para a empresa de você para baixo e não de você para cima, tá? Então a gente não consegue fazer uma constelação, uma análise sistêmica e profissional se a gente não está falando com o dono da empresa, tá? E daí eu vou contar um segredinho para vocês. Toda empresa existe um único dono. Sim, gente, um único dono. Como assim, Rebeca? Mas eu tenho sócio. Sim, gente, existem vários donos numa empresa no racional. Mas a empresa, ela também tem um sistema familiar dela, tá? Quando você tem funcionários, quando a empresa já existe e ela tá aí no mercado, você emprega pessoas. E quando você tem uma junção de pessoas, você tem um sistema, certo? Então, não seria um sistema familiar, mas seria um sistema empresarial, vamos dizer assim, tá? Mas funciona exatamente como uma família. E daí, você tem as dores da empresa. Cada funcionário que passou pela empresa tem as suas dores, tem as sensações. Então, alguém pode ter saído se sentindo excluído da empresa. Isso pessoas que já estão há algum tempo na empresa, né? Se sai e se sente excluído, às vezes essa cadeira, você coloca uma pessoa e não fica, você coloca outra pessoa e essa pessoa fica um período e vai embora e começa a ter muita rotatividade. Então você precisa olhar para isso, mas somente como dono. E o que eu ia falar de segredinho aí para vocês e de empresa é que assim, quando a gente monta uma empresa, mesmo que você tenha um sócio, quem é o dono principal da empresa? Não é a pessoa que investiu mais.
tá? É a pessoa que teve a ideia. Ah, mas eu e fulano, a gente teve a mesma ideia. Não, gente, alguém teve a primeira ideia. Alguém começou, vamos abrir uma empresa? Daí você fala assim, vamos! Daí o outro começa a falar, eu pensei em alguma coisa assim. Eu pensei em alguma coisa assim, já era, gente. Esse é a pessoa principal da empresa, tá? Quando a gente fala isso em constelação, por que que a gente dá essa ênfase? Porque a gente tem que honrar quem veio antes. Então, numa empresa, quem veio antes é sempre a pessoa que idealizou isso. Então, se você é um empreendedor e começou um negócio que começou pela sua cabeça, mas daí você encontrou uma outra pessoa, às vezes até um próprio marido, ou a esposa, e daí vocês começam juntos essa jornada, né? Mas quem idealizou isso sempre vai ter preferência, sempre vai ser o primeiro, porque a ideia do negócio é quem começou a empresa, entendeu? Então, quem teve essa ideia é a pessoa que inicia essa empresa. Então, sempre essa pessoa tem preferência, tá? Mas aí, quando a gente fala numa empresa e abre uma constelação, se a gente pega lá esse fundador, ele não tá mais na empresa, enfim, a gente pega a pessoa responsável, né? A gente pega quem é o principal responsável da empresa. Então, a gente daí consegue fazer todo um processo pela empresa inteira. Agora, se você é o gerente da área comercial, por exemplo, a gente só consegue olhar para essa área comercial na constelação. Então, gente, fiquem de olho em todo o processo, né? Então, se você está começando um negócio que é seu, tudo, comece a olhar para o seu sistema e ver como que a sua família lidava com a ideia de empreendedorismo, com a ideia de ganhar dinheiro, para que você já quebre isso logo de cara, para você não passar perrengue e problema. Agora, se você trabalha numa empresa, então comece a olhar quem veio antes, como a situação aconteceu, o que aconteceu na empresa, e muitas vezes você não tem esse histórico na mão, e você também muitas vezes não conseguiu compreender a profundidade de algum funcionário, a profundidade da cicatriz que ficou em alguém, de algum acontecimento que muitas vezes nem chega ao conhecimento do proprietário, da pessoa que coordena a empresa. Então, a constelação que vai mostrar isso para essa pessoa, para o responsável da empresa, do que ela precisa olhar, o que ela precisa melhorar e o que ela precisa acalmar na empresa. Então, a constelação, ela sim ajuda muito nas empresas. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar assim, olha especificamente para isso ou para aquilo. Por quê? Porque é muito individual de cada empresa, é muito individual de cada pessoa, como que a empresa vai reagir ao comando de certas pessoas. Então, gente, se vocês estão passando por esse processo, vale a pena constelar, vale a pena olhar, mas tá aí uma grande dica. Olhem para quem veio antes. Olhem sempre para quem veio antes, tanto para a cadeira que você está sentada aí na empresa, tanto para sua nova empresa. Olhe para a sua estrutura familiar, porque ali vai ter a chave de muita coisa. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. E antes de terminar, não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. Se vocês têm alguma dúvida, quiserem saber mais sobre constelação, só me procurar no Instagram, Constelar com Rebeca, ou deixa aqui nos comentários que eu sempre estou respondendo para vocês. Obrigada, gente! Fiquem com Deus!